Olá, nós vamos começar o Mackenzie em Movimento de hoje falando sobre o biodireito, que cuida de aspectos de nossa vida. E como não há nada mais precioso do que ela precisa ser protegida por leis. Mas como garantir que essas leis acompanhem os avanços tecnológicos? O tema foi um dos assuntos abordados em um congresso internacional realizado aqui na Mackenzie sobre biodireito. E você acompanha agora na nossa primeira reportagem. A medicina evoluiu e novos tratamentos surgiram para a manutenção da vida humana, mas as inovações também trouxeram dilemas éticos que agora necessitam da ajuda de outra área para resolver: o direito. O assunto foi o tema principal do primeiro Congresso Internacional de Biodireito e Desenvolvimento Tecnológico, realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Profissionais nacionais e estrangeiros das áreas da saúde e do direito discutiram temas como morte digna e eutanásia, o uso de animais em experiências científicas, pesquisas com células-tronco, cigarro e maconha e a relação do médico e paciente, entre outros. O prejuízo maior é sempre do indivíduo que sofre mais, é o paciente, tá certo? Para onde rompe a corda, tá certo? E esses prejuízos podem fazer com que a pessoa seja relegada a um outro plano, que ela não se sinta feliz e que ela não se sinta bem atendida, tá certo? Isso é fundamental. Entre os destaques polêmicos está a reprodução humana assistida, que, segundo a organizadora do evento, ainda carece de mais regulação diante das situações novas que vêm surgindo com o avanço das técnicas. Eu acho que a mídia cobriu muito recentemente muitos desses casos. A questão do crime cometido pelo Dr. Roger, que todos nós ficamos sabendo, é uma história pública. O sumiço desses embriões da clínica do Dr. Roger. A questão da limitação das mães em terem seus filhos aos 50 anos de idade. Pode ser que você, William, pense, mas é muito tarde, a mãe tem que ser mãe antes, mas às vezes hoje a tecnologia permite que mulheres engravidem com mais idade, então a lei não pode limitar, e essa foi a alteração da resolução trazida ontem, não se limita mais. A ideia desse evento é consolidar a interface entre a área de direito e uma área de saúde que não é ainda tão tradicional quanto a nossa área jurídica aqui na Universidade Mackenzie. Durante 2 dias, mais de 1.200 participantes acompanharam e puderam solucionar questões que podem encontrar na vida profissional como futuros advogados. Eu participo de um grupo de pesquisa que existe aqui no Mackenzie, que discute o tema de direito e medicina, bioética, biodireito, relacionado a tudo que está sendo abordado aqui. Nós achamos esse tema muito importante porque não se debate muito isso no Brasil, de uma forma geral, e não existe muita legislação, não existe uma coisa concreta sobre isso. Uma atividade é absolutamente relevante, porque possibilita ao nosso aluno não só desfrutar das questões, aliás, dos saberes específicos da área do direito, mas, sobretudo, das relações transversais do conhecimento com a medicina, com a biologia e com as áreas afins que acabam revestindo e que vão revestir no fim a regulação ou, digamos assim, o tratamento jurídico possível do tema. Olha aí como esse assunto mexe com a vida de todos nós. Daqui a pouco a gente traz mais uma reportagem, mas agora nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí!
Presbiteriano Mackenzie, mostrando caminhos. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Você é daqueles que está sempre interessado em descobertas ou então buscando o que é novo? Pois saiba que muitos desses avanços que a humanidade tem desfrutado ultimamente são fruto de muita pesquisa. As universidades são o ambiente ideal para que esses avanços sejam alcançados. E a Mackenzie faz questão de valorizar a pesquisa acadêmica, que são fonte dessas ideias e descobertas. Tem até um evento para expor algumas delas à sociedade. Veja agora na nossa próxima reportagem. As histórias de todos os indivíduos formam uma única história, a da sociedade. Passá-la adiante às novas gerações é assegurar que essa sociedade não vai cometer os mesmos erros do passado. Esse compartilhamento de aprendizado e estudo pode minimizar impactos no coletivo. Os resultados da pesquisa científica trouxeram melhorias para o mundo todo, mas isso só foi possível com a divulgação. Pensando nessa questão, a Mackenzie promoveu a 16ª Jornada de Iniciação Científica. Essa mostra, ela abriga normalmente em torno de 300 trabalhos, né? E já há algum tempo, nós estamos na 11ª Jornada de Iniciação Científica e na 5ª Amostra de Iniciação Tecnológica. E desta vez, pela primeira vez, nós estamos também abrigando a mostra de extensão. A combinação da ciência com a tecnologia digital virou fator determinante no desenvolvimento socioeconômico de qualquer país. Agora não são só os grandes executivos e corporações que fazem a diferença, são também os alunos. Eles têm uma contribuição muito forte já na geração da ciência básica, né, de estar aprendendo a metodologia científica, de como, vamos dizer assim, verificar quais são as tecnologias que ainda não existem, que precisam ser evoluídas, implementadas, e aí junto depois com as empresas conseguem fazer com que a sociedade como um todo tenha ganhos, né, em função de toda essa cadeia, desde a ciência, a tecnologia e depois a inovação para o mercado. Com a interdisciplinaridade em foco, a jornada convidou a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, para debater a iniciação científica. Para mim é motivo de orgulho estar numa instituição tradicional brasileira e que nos últimos 20 anos passou a investir de forma clara e incisiva em ciência, tecnologia e inovação. Isso faz parte de um grande projeto da universidade, o projeto de desenvolvimento, protagonismo estudantil. Seja na pesquisa, seja na extensão, com componente de pesquisa, onde essa pesquisa tem um olhar para fora. Tudo faz parte do processo de integração e síntese de conhecimentos que está presente em todos os cursos de graduação. A princípio, tradição e inovação parecem palavras antagônicas, mas em alguns ambientes elas convivem em muita harmonia. É o caso do mercado da gastronomia. E foi o que defendeu um especialista que deu uma aula magna para os alunos dessa área aqui na Mackenzie. Veja só. O que eu quero discutir com vocês aqui hoje... Atento a tudo que o palestrante falava, Luciano não queria perder nada sobre os novos rumos da gastronomia no Brasil. Chama atenção porque eu acho que o mercado de gastronomia precisa ser inovado, sair da mesmice. E o Mackenzie está dando essa oportunidade para a gente estar nesse sentido. Ele e tantos outros alunos do curso de Tecnologia em Gastronomia da Mackenzie puderam compartilhar dos conhecimentos do professor especialista na área. João Luiz, que veio para falar sobre a tradição
e inovação na gastronomia. Uma cozinha bem-sucedida, ela preza mais pela tradição ou a inovação aí é importante? As duas coisas têm que caminhar juntas. Quer dizer, a gente não pode abrir mão nem de uma nem da outra e elas não são excludentes. Eu acho que talvez uma cozinha realmente que queira trabalhar com a ideia de comida brasileira, gastronomia brasileira, tem que privilegiar as duas coisas, a inovação, a tecnologia e também formas tradicionais de se comer. Na Mackenzie, o curso de gastronomia busca formar profissionais justamente ligados nas inovações do mercado. Um dos grandes diferenciais do curso, que é o incentivo à pesquisa, então é entender os porquês, da onde nasceu a gastronomia, como que ela se formou, né, da origem da cozinha, da culinária à gastronomia, as transformações que ocorreram ao longo do tempo. Então, isso é extremamente importante. Essa palestra hoje mostra um pouquinho de tudo isso que a gente pretende mostrar nesses 2 anos. Olá, nós chegamos próximo àquele momento no qual é comum que pensemos a respeito das coisas, da vida. Se aproxima o fim de ano e aí nós olhamos ao nosso redor e vemos coisas. É crise política no Brasil, é crise econômica, são as expectativas de dificuldades no ano seguinte. Ao redor do mundo, coisas como terrorismo, é Paris, é San Bernardino. E essas coisas muitas vezes nos deixam não só estupefatos, mas preocupados também por não encontrar soluções fáceis. Deixe-me refletir brevemente com vocês a respeito daqueles antigos navegadores que saíam da Europa e vinham rumo a novas terras, rumo ao novo mundo. O que fez a grande diferença, possibilitando tantas descobertas, é o fato de que eles descobriram como é que eles podiam ter múltiplas formas de encontrar o seu norte, os pontos de referência para a navegação. A navegação pelas estrelas, a navegação usando o campo magnético da própria Terra, com bússolas e coisas desse tipo. E hoje, em tempos nos quais nós pensamos a respeito de grandes viagens especiais, o mesmo dilema continua. Como é que se cria os pontos de referência adequados para uma boa navegação? Nós aqui no Mackenzie acreditamos que existem pontos cardeais e pontos de referência para navegar a vida. Que a vida não é simplesmente vagar de acordo com as marés e as correntes. Que é possível traçar uma rota e um rumo, mas esses pontos cardeais precisam ser oferecidos de fora para dentro, de fora do nosso contexto, assim como um ponto de referência sempre precisa ser um ponto externo, fixo, geralmente o mais distante possível. Nós acreditamos que existem verdades, princípios transcendentes que norteiam e devem nortear toda a ação humana. Nós acreditamos em um mundo que tem significado, porque ele foi criado por um Deus pessoal, inteligente e que deu a esse mundo significado. Em pessoas que têm significado, porque foram criadas à imagem e semelhança desse Deus. E, portanto, suas vidas têm significado e propósito. E nós acreditamos que existem verdades, que existem pontos como beleza, justiça, fraternidade, amor, que são conceitos transcendentes, permanentes, que nos ajudam não apenas a manter a rota como pontos cardeais, mas também o foco quando olhamos para esse mundo. E essa perspectiva muda tudo. Que Deus te abençoe. É isso aí, nós vamos ficando por aqui. Esse foi o último Mackenzie em Movimento do ano, mas você pode acompanhar todos os programas feitos por nós através desse endereço que aparece aí na sua tela. Mas se você é da turma dos conectados, pode também baixar o aplicativo da TV Mackenzie. É leve e gratuito. Lá são 24 horas de programação com documentários, programas de ciências, curiosidades, carreiras. Ele está disponível para o Android e também para o iOS. A gente vê vocês lá. Até mais!